Nos últimos anos, a ayahuasca tem ganhado grande visibilidade no mundo inteiro, despertando o interesse, admiração e também receios. Utilizada há séculos pelos povos indígenas da Amazônia em rituais de espiritualidade e cura, essa bebida tem sido procurada por pessoas que buscam autoconhecimento, experiências místicas e também um tratamento alternativo para questões emocionais e psicológicas. Mas afinal, o que é a ayahuasca? Como ela age no corpo e na mente? Ela pode causar dependência? Neste documentário buscamos respostas para essas e outras perguntas. Conversamos com especialistas, adeptos, líderes espirituais para oferecer uma visão ampla e equilibrada sobre o tema. Prepare-se para uma jornada informativa e profunda por um universo que desafia a ciência, a espiritualidade e os limites da consciência humana. No silêncio da floresta, uma bebida ancestral atravessa fronteiras invisíveis entre corpo e consciência. Este é um mergulho na jornada da ayahuasca, onde ciência, experiência e mistério se encontram. A ayahuasca ela é um chá ou um vinho, porque ela é feita da folha da chacrona e de um cipó chamado jagube. Então isso fica fervendo na água, esse chá ele vai ficar fervendo por vários dias, até formar uma bebida que é uma redução. Ela é uma substância um preparado que tem a DMT, que é uma substância psicodélica, e assim como outros psicodélicos, outras substâncias desse tipo, eles podem oferecer acesso a conteúdos de consciência, né, conteúdos mentais, memórias, experiências, que de modo geral eles não estão acessíveis à consciência imediata, né? E numa experiência com a ayahuasca a pessoa pode conhecer coisas de si, ter uma percepção de si, do mundo e das suas relações que ela não teria no estado normal de consciência. Talvez precisasse passar por um processo terapêutico para ter alguns insights que, numa experiência com a ayahuasca, a pessoa tem esses insights de forma espontânea. Então, a ayahuasca, ela sempre vai fazer de você um peixe, descamar as suas camadas, descobrir que peixe é esse através das escamas. Ou seja, é sempre o autoconhecimento avançado a si mesmo. Mas é necessário que você se doe a isso. Se dê a oportunidade de você conhecer a si mesmo. E de que forma? Se você tomou ayahuasca para você ir ao seu propósito de cura e de autoconhecimento, é necessário que você tenha a expansão de sua própria consciência. É a liberação da expansão de consciência. É você que tem que liberar. Então o chá, ele ajuda dessa forma. Ele funciona como ele dá uma reorganizada. Porque a pessoa está de um jeito e você se reorganiza de um outro jeito, você tem dois jeitos para você poder falar, puxa vida, né? Então eu acho que é mais para cá, ou não, eu vou voltar para cá, ou vou para uma outra direção, mas você vai ficar diferente, você vai expandir essas fronteiras. E a ayahuasca ela ajuda nesse mergulho de curar as dores do mundo em mim, indo para dentro de mim mesmo, me entendendo quais são as minhas questões, quem sou eu no mundo, né? Quais histórias você está contando sobre você, para você mesmo. Então tem estudos experimentais até, né? No Brasil temos um grupo no Federal do Rio Grande do Norte que desenvolveu uma pesquisa duplo cego, randomizada, padrão ouro em termos de evidência de resultado, e observou o efeito antidepressivo em pacientes resistentes a outros tratamentos. E você teve uma experiência de reorganização de como você percebe as coisas que estão acontecendo na sua vida. Independente se você acredita em alguma coisa, se você não acredita, se a pessoa tem uma religiosidade, uma espiritualidade, ou é um ateu, aquilo ele vai fatalmente olhar para as coisas de uma maneira diferente. Tem um negócio no nosso cérebro chamado rede de saliências. A rede de saliência, basicamente, ela manifesta picos, né, de atividade
neurológica quando tem uma coisa que chama a sua atenção. Então, aconteceu alguma coisa, você tem que resolver isso. Tem que fazer aquilo. Né? Celular, chegou mensagem, isso aqui, tal, isso aqui. Então, a gente tem vários picos de saliência ao longo das coisas que vão acontecendo na sua vida. Então, o que o chá faz? Ele reduz esses picos de saliência. Então, é como se as coisas que demandam a nossa atenção, que vêm de fora, elas perdem um pouco a importância. Então, existe uma redução desses picos e você pode olhar para as coisas de uma maneira mais panorâmica. Então, esse efeito, né, ele está associado também com a diminuição dos sintomas de depressão. A gente costuma dizer, por exemplo, que o efeito da medicina, ela coloca para fora tudo aquilo que está guardado. Tudo aquilo que você prendeu. É o prender que você vai, né, guardando, que é o viver disso tudo, e você só acumula, vai guardando, e aí na hora que muitas vezes você toma uma medicina, você expõe ela de risco. De todas as formas, ela vai ultrapassar essas fronteiras. Por quê? Ela tem como objetivo fazer você entender quem é você. Quem é você de verdade? E eu sinto que a ayahuasca, ela faz isso com a mente. Ela faz um desfragmentador de disco. Ela passa uma limpeza de vírus na sua mente e ela limpa aquele monte de ruído que a gente tem na mente. Mas para algumas pessoas é uma tortura, às vezes na primeira consagração de ayahuasca, ver que a tua mente é um torturador. Então muitas pessoas têm experiências que elas entendem que é traumática, porque quando você consagra a medicina, é como se ela amplificasse a tua mente e você conseguisse observar coisas que são muito inconscientes da tua vida. E se a mente for uma mente muito barulhenta, então esse muito barulhento pode criar uma situação desagradável. Por isso, a ayahuasca não é recomendada para pessoas que têm esquizofrenia. A ayahuasca não é recomendada para pessoas que têm algum tipo de questão psiquiátrica, né, que tire ela do seu controle, do seu eixo, né, do seu equilíbrio mental, emocional, psicológico. Tem isso a questão das medicações, né? Tem algumas medicações, principalmente medicações psiquiátricas, que também atuam no sistema nervoso central, e principalmente aquelas que atuam no sistema serotonérgico, que precisa também de uma atenção. É interessante que essas pessoas, antes de fazerem uso de ayahuasca, de irem em algum local buscar ayahuasca, consultem seus médicos com relação a um possível desmame, né, no processo, para que a pessoa possa fazer a sessão com a ayahuasca. Tem algumas pessoas que a ayahuasca é contraindicada, né, pessoas com histórico de psicose, esquizofrenia, né, pessoas com uma saúde mental um pouco mais frágil precisa de algumas atenções antes de fazer a administração de ayahuasca. Principalmente sintomas psicóticos, né, histórico familiar de transtorno psicótico e momentos da vida que a pessoa esteja meio conturbado, não é aconselhado, não é recomendado o uso da ayahuasca nesses momentos. A gente tem um ditado, nós condutores de medicina, que a gente diz assim: a medicina, ela tá aí. Pode ser para todos, mas nem todos são para elas. As próprias medicinas sagradas do corpo. Ultrapassar fronteiras pessoais é um chamado universal. A ayahuasca é uma das muitas trilhas possíveis. O importante não é o caminho escolhido, mas a coragem de caminhar. Que sua sabedoria seja sempre a expansão de consciência de cada um.